programa do Aprendiz Cooperativo, né? Bom, eu quero explicar em linhas gerais qual foi a nossa estratégia, né? O que nós buscamos através dessa alteração na modalidade aqui do programa Aprendiz Cooperativo, né? Nós detectamos, né, por parte das cooperativas, uma demanda de que houvesse mais agilidade na contratação, né? E fosse mais ágil no sentido de acompanhar o próprio dinamismo do programa, né? Muitas vezes com a saída e ingresso de jovens, então que a gente tivesse mais agilidade para isso, e também que nós tivéssemos mais flexibilidade, né? Então, nós começamos a analisar algumas hipóteses, né? Como que a gente poderia tratar isso, né? Como bem disse o presidente, nós temos uma predisposição, né? Um compromisso, né? De buscar sempre a melhor solução para as cooperativas e, por outro lado, a gente tem uma série de normativos nacionais, né? Inclusive, que nós devemos observar nas nossas contratações. Então, ao analisar as hipóteses possíveis que nós tínhamos de contratação, nós verificamos uma hipótese que nos pareceu bastante interessante, né? Que é a hipótese de um edital de credenciamento, né? Então, isso vai ser explicado logo em breve, agora em detalhes, como é que isso vai se dar de forma operacional, mas o que nós buscamos fazer foi publicar um edital em que as entidades qualificadoras se habilitam nesse edital, né, para poder prestar o serviço, né, agora através da aquisição de vagas. Nós fixamos, através de um estudo econômico, o valor por vaga, então é um valor igual, né, para todos os prestadores, e todos os prestadores que fizerem o seu cadastro, cadastrarem os seus cursos, eles vão receber o mesmo valor, tá? Então, isso é uma hipótese da nossa resolução de contratações, tá? É algo bem interessante, porque dentro, né, aqueles que conhecem um pouco mais da parte de contratações, ela se enquadra como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Por que é uma inexigibilidade de licitação? Porque o valor é fixado de maneira igual. Então, a gente tem uma hipótese que não tem concorrência entre os participantes, porque o valor foi previamente fixado por um estudo econômico que, inclusive, tem regras bem claras para a fixação desse valor, né? Então, com isso, né, o que nós pretendemos, né? Então, no momento que nós temos as entidades qualificadoras, né, cadastradas, né, nós temos, e para a aquisição de vagas, nós teremos uma maior celeridade no processo de contratação, né? Porque aí vai ser explicado aqui, nós teremos mais janelas durante o ano para que possa ser solicitado novos aprendizes, né? Então, para os senhores terem uma ideia, né? Atualmente a gente trabalha com janelas entre 2, 3 meses, né? Mais ou menos o que a gente tem trabalhado. E a nossa ideia aqui com essa forma de contratação é que nós teremos 24 períodos de contratação no ano, ou seja, janelas de 15 dias. Então, mesmo que seja perdida uma janela, logo em 15 dias também já é possível contratar, né? Isso também amplia as possibilidades, né, para as cooperativas, né, e aumenta a liberdade de escolha das próprias cooperativas dos prestadores, considerando que elas vão poder considerar aqueles prestadores que estão no nosso edital de credenciamento, né? Então, acho que agora a equipe vai explicar um pouco melhor como é que isso vai se dar operacionalmente, mas tudo que está no nosso radar, né, desde algum tempo, onde a gente foi estudamos a viabilidade jurídica, estudamos a viabilidade econômica, depois, então, também analisamos questões operacionais, né, junto com as cooperativas educacionais, com os prestadores de serviço, e hoje é o momento da gente tratar aqui das questões operacionais com as cooperativas, que eu acredito que vai ser bem interessante e bem profícuo aqui a nossa reunião. Então, com isso eu agradeço aí a atenção de todos, né, permaneço aqui e passo a palavra então para o Hélio, né, e equipe para fazer a apresentação agora da questão de como isso vai funcionar na prática. Muito obrigado. Ok, então, obrigado, Mário. Bom, os avisos iniciais, então. Essa nossa live está sendo gravada. Então, se alguém tiver alguma objeção, por favor, manifeste no site.
no nosso chat. A gente vai apresentar aqui, basicamente, a forma com que a gente vai tratar da questão da aprendizagem agora, a partir das contratações de 2023. Quem vai tratar desse assunto são as nossas colegas do grupo que cuida do aprendiz, que é a Thaís e a Fernanda. O que a gente publicou chama-se Cadastro de Pessoas Jurídicas para Serviço de Instrutoria de Formação Técnico-Profissional, que é o edital 1 de 2023, que está disponível já para todas as pretensas entidades qualificadoras, tá? Entre cooperativas educacionais, entre entidades do Sistema S, entidades sem fins lucrativos, enfim, são vários entes que podem se cadastrar. E agora a gente vai contar para vocês como é que vai funcionar essa relação entre a cooperativa demandante e o Sescope para contratação das vagas de aprendizagem, para a contratação do jovem aprendiz. A gente vai relacionar todos os pontos que a gente julga importante e a gente pede que, se alguém tiver alguma pergunta, que registre ela no chat do nosso evento, tá, que a gente está gravando, e depois vai salvar o chat para poder responder as perguntas. Normalmente a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então, a gente pode responder conjuntamente a todas as questões já no nosso espaço, no nosso site do Sescope, onde tem as informações sobre aprendizagem, que a Thaís e a Fernanda vão contar um pouco também sobre essa novo formato do espaço lá no site do Sescope, onde a gente trata do aprendiz cooperativo. Então, Thaís e Fernanda, agora é com vocês. Obrigada, Hélio. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente os recebe aqui para apresentar, então, esse novo processo de solicitação de vagas agora, que vai iniciar nesse ano. Bom, a gente gostaria de fazer uma pequena contextualização para que vocês possam, então, relembrar como que as contratações se davam, né, até o final do ano passado. Nós tínhamos 2 modalidades de contratações, ou eram através de turmas próprias, né, onde o Sescope configurava como entidade formadora, ou através de compras de vagas. A contratação de turmas, ela ocorria quando se reunia no mínimo 20 aprendizes na mesma localidade, no mesmo curso, e o pagamento dessa turma ocorria através do pagamento hora-aula, independente de eventuais desligamentos dos aprendizes, né? Tendo o mínimo de 20, ela iniciava. Se no decorrer do curso houvesse algum aprendiz desistente, o pagamento seguia, né, da mesma forma, no mesmo valor contratado. Bom, quando então não era possível formar turma, né? Qual era o procedimento adotado? Nós íamos até o mercado solicitar cotações com o objetivo de comprar essas vagas no mercado. Então, esse processo se dava, então, através do menor preço, né? A gente solicitava cotações no mercado, aquela entidade formadora que tivesse, então, condições de atender aos requisitos que a cooperativa nos solicitava por um menor preço, era ela, então, a escolhida para atender essas vagas. Nessa modalidade, então, por se tratar de menor preço, a cooperativa ela não participava da escolha da entidade formadora, né? E a nossa janela de atendimento, bem como o Mário comentou anteriormente, era em torno, né, de 2 meses, de 2 a 3 meses, justamente em virtude desse processo de contratação que era muito semelhante, né, a um processo de licitação. Bom, então agora a gente, né, vai abordar como que vai se dar, então, esse novo processo. Agora no final de 22, no dia 27/12, então, foi feita a publicação do nosso edital de credenciamento, né, onde aquelas entidades qualificadoras que tiverem, então, interesse em prestar serviços para a gente, pode se cadastrar, tendo em vista que esse edital prevê um valor único de atendimento. Bom, a princípio, todas essas entidades qualificadoras com interesse em entrar no nosso credenciamento, elas vão mandar todos os cursos que elas têm cadastrados no Ministério, ou todos que elas têm interesse em fazer aqui com a gente, pelo nosso valor, e com isso a gente vai botar numa listagem que a gente vai atualizar todo mês. Mas, de qualquer forma, vocês sempre podem
pegar e pedir para a gente uma listagem mais atualizada, porque no site a gente vai publicar todos os meses, mas ao longo, qualquer hora a gente pode receber esses cursos, vai ser um edital de 60 meses, que vai estar sempre aberto, então a inclusão pode ser feita a qualquer momento, e então com isso vai ser ao contrário agora, não vai mais ter a solicitação de demanda para a gente, e sim a demanda vai ser solicitada para a entidade qualificadora, que vocês escolhem. Qualquer uma que tiver cadastrada com a gente, vocês podem utilizar. E o importante é que vocês confiram o nosso calendário de atendimento, que ele tem, de 15 em 15 dias, a gente inicia um período novo de contratação, mas a gente tem uma data fixa para receber a primeira demanda da entidade qualificadora. E depois disso, a gente recebe primeiro a demanda da entidade qualificadora. Ela, muito importante, que ela tem que estar regular no Sescope, ela tem que estar com a CNDs, com a CNDs não, com a 132, certificado de regularidade em dia, isso. E atender os programas de monitoramento. Exatamente. E também a contratada, a entidade qualificadora, ela também tem que estar regular com a gente para a gente poder fazer a contratação com eles. Estando isso certo, a gente vai confirmar essas vagas em até 2 dias para a cooperativa que solicitou, a cotizadora, e também para a entidade qualificadora, dizendo que já pode ser feitas as matrículas. Muito importante que agora as matrículas serão feitas antes da gente enviar o contrato, que vai ser a ordem de execução de serviços. Então, uma coisa que será bem importante é vocês selecionar previamente esses aprendizes, porque quando vai ser bem, digamos que logo que vocês, 2 dias depois de já pedir a demanda, vocês já podem matricular esses aprendizes. Então, os prazos vão ser bem diferentes do que era antes. Então, e a gente só vai contratar os aprendizes que foram matriculados. Se faltou, alguém desistiu, alguém foi desligar, alguém não quis, coisa assim. Se tem alguém para repor, vocês conseguem repor, trocar logo, falar com a gente. Mas se não der o prazo, aí vocês podem escolher se querem manter com menos um aprendiz, ou se não, vocês podem passar para o próximo período de contratação. Porque a gente não vai ter como contratar uma vaga a mais sem ter o nome do aprendiz, o nome, o CPF, todos os dados dele que a gente precisa aqui no nosso cadastro. Aqui é importante frisar que como a gente vai ter, então, vários períodos, né, no decorrer do ano, em média de 15 em 15 dias, aqui a nossa sugestão, né, a gente julga conveniente informar para vocês, é que no momento que vocês já sinalizarem a necessidade da demanda e que vocês procurarem a entidade formadora para solicitar essas vagas, que vocês já estejam, né, ou né, com os aprendizes selecionados, ou então já no processo final de seleção, porque esses períodos, eles serão, né, pequenos, né, no momento que a entidade qualificadora nos encaminha a formalização da demanda, nós teremos ali poucos dias já para dar o ok para vocês. E dando esse ok, a gente já vai iniciar o processo de contratação. Então, por isso que essa janela, por ela ser pequena, se faz necessário, então, que vocês já tenham, pelo menos, já no processo de finalização da seleção dos aprendizes, para que não ocorra, então, que ele fique para o próximo período. Mas ainda lembrando, né, como as nossas janelas são pequenas, o máximo que pode acontecer é ficar para o próximo período, que vai ser em 15 dias. Isso. E eu já estou vendo ali algumas perguntas no chat. A matrícula não vai ser mais no Pro Aprendiz. O aprendiz será descontinuado o uso. A gente vai passar, todos os nossos aprendizes, eles vão para o GDH, mas a gente precisa de outras informações importantes. Então, por isso vai ser feito um formulário, inicialmente. A gente já fez esse formulário e a gente está dividindo esse formulário com as prestadoras, entidades qualificadoras, cadastros, a gente já está compartilhando o formulário com eles. Mas a gente já pode até também informar que os dados que a gente vai precisar da cooperativa é qual vai ser a razão social da cooperativa, o nome do aprendiz, CPF, sexo, data de nascimento, município que ele vai estar matriculado, o telefone, e-mail, se é portador de necessidades especiais, características físicas, nível de escolaridade,
nome do curso, modalidade do curso, nome da ocupação que ele foi contratado, a CBO, o nome da ocupação e depois a CBO, a data do início do contrato, data do término, e se ele foi contratado pela centralização de cota, que é o artigo 345 da portaria 671. Caso seja, tem que dizer também a razão social do estabelecimento que está sendo executada a atividade prática do contrato de aprendizagem e o CNPJ. Então, é bem menos informações que vocês precisam colocar, mas são as informações que realmente é relevante para a gente. Complementando com relação à matrícula, embora as informações, a cooperativa seja responsável por elas, o envio das informações dos aprendizes fica sob responsabilidade da entidade qualificadora, certo? Ela terá um canal conosco para envio desses documentos, tanto a demanda, matrículas, envio, né, da ordem de serviço, que é a formalização desse contrato. Então, a cooperativa ela vai fornecer esses dados para a entidade qualificadora e ela, então, será responsável pelo envio dessas informações para o Sescope em tempo hábil, então, de se emitir o documento que formaliza o contrato. Eu tenho aqui outra pergunta, se a cooperativa faz o primeiro contato com o Sescope e o Sescope comunica à entidade formadora? Não, no caso é o contrário. Vocês fazem contato direto com a entidade qualificadora e ela que vai contatar a gente para falar da demanda. As demandas não vão mais ser via ofício. Eu acredito que agora a gente possa seguir a apresentação e, de repente, ao final da apresentação, a gente pode dar uma olhadinha ali nas perguntas do chat, que eu acredito que muitos de vocês ainda terão. Talvez a gente até comente sobre alguma das dúvidas ainda na apresentação que está a seguir. E, de todo modo, a gente vai providenciar respostas para todos ali, tá? Fiquem tranquilos, a gente compreende que é um processo novo, né? Que causa muita curiosidade, ansiedade, para a gente também. Mas a gente vai responder um a um à medida que a gente for tendo um tempinho aqui, tá? Lembrando, né, pegando o gancho ali do que a Fernanda comentou sobre as matrículas e o curso de modo geral, é importante, então, que vocês saibam que como a cobrança se dará através, a cobrança por vaga, né, por vaga de aprendizagem, à medida que aconteçam, então, eventuais desligamentos, é extremamente importante que a cooperativa comunique não só ao Sescope, como a entidade qualificadora, assim que ela tiver conhecimento, para que essa informação venha na prestação de contas e que a gente possa fazer o devido acerto financeiro dessa vaga desligada. Continuando, depois que é feita a matrícula, a matrícula vai sendo responsabilidade da entidade qualificadora, vai ser enviado a ordem de execução de serviços para a entidade qualificadora, que vai ser feita a assinatura, e depois disso, ela é feita até a segunda-feira de uma semana, e na semana seguinte já pode iniciar o curso. Então, é tudo muito rápido. Bom, nesse novo processo de contratação, a gente imagina, a gente espera, né, que se tenha mais celeridade no processo, porque julgamos que dentro desses 24 períodos de contratações, né, seja um espaço de tempo razoável, tanto para que as cooperativas possam demandar as suas necessidades, captar os jovens, né, fazer a seleção dos mesmos e providenciar a contratação deles. O sistema de credenciamento também permite, né, um atendimento mais democrático, porque dará opções de escolhas para as cooperativas, né, dentro do que ela pode identificar como importante naquele momento, seja as modalidades do curso, os tipos de curso. E também ela permite que a cooperativa demandante, no caso vocês, possam escolher
qualificar a entidade qualificadora que vocês desejam ter o atendimento, né? Sejam por experiências anteriores, por indicações. A gente imagina que essa liberdade vai ser muito importante para vocês nesse sentido. Então, fazendo uma pequena, né, recapitulação, para de repente, para quem chegou ali um pouquinho depois, só para fazer um resumo, a cooperativa, então, ela solicita a sua demanda diretamente para a entidade qualificadora, onde ela pode pesquisar quem são, quais são as suas opções lá no nosso site, conforme a listagem que vai ser publicada mensalmente. No momento, então, que a cooperativa faz esse contato com a entidade qualificadora, ela vai poder definir a data de início, o curso, modalidade e o período no qual ela quer, então, ingressar esse jovem. Definidas essas informações, então, a entidade qualificadora vai nos encaminhar a demanda, respeitando o nosso calendário de atendimento, né, conforme as datas ali pré-estipuladas. No momento que ela encaminha, então, essa confirmação de vagas, nós aqui iremos fazer essa confirmação, iremos verificar as regularidades, atendimento à resolução 132, estando tudo ok, nós confirmaremos essas vagas, tanto para a cooperativa, quanto para a entidade formadora, e nesse momento, então, a cooperativa já fica liberada, digamos assim, já fica com a responsabilidade de verificar as informações dos aprendizes para realizar, então, a matrícula. Dentro de 2, 3 dias é feita, então, a emissão da ordem de execução de serviços, que será encaminhada para a entidade qualificadora, e a vaga começa já conforme o calendário na semana seguinte, ali, de acordo com a data já estipulada com a entidade qualificadora. A gente gostaria também de compartilhar com vocês o nosso site, né? Deixa eu pegar aqui, porque tem algumas informações que complementam aquilo que nós falamos e mostramos para vocês aqui hoje. Deixa eu buscar ali. Algumas informações são bem interessantes. Ali, programas, aprendiz cooperativo. Não? Vamos voltar. Agora aparece? Legal. Sim. Programas, aprendiz cooperativo. Aqui, então, seguem algumas informações do programa atualizado. Aqui é onde nós mencionamos, aqui sou cooperativa e quero participar, faz um resumo do que falamos aqui, com alguns exemplos de datas de contratação, para que vocês possam, nessas primeiras contratações, né, terem exemplos, terem um norte de como iniciar. Logo mais abaixo, então, a gente coloca os nossos contatos, tanto o meu, Thaís, da Fernanda, da Clarissa, do Renan terá em breve, para que vocês possam ter os nossos contatos para esclarecer dúvidas, enfim, que tenham nesse processo. Aqui, então, vocês podem verificar, aqui onde diz programa é o edital, né, que ele pode ser compartilhado com outras entidades, enfim, quem vocês tiverem interesse. O nosso cronograma de atendimento, onde aqui consta, então, os 24 períodos de contratação. E algumas perguntas que talvez muitos de vocês tenham ou não, mas são interessantes para que vocês possam dar uma olhadinha com calma e esclarecer, caso alguma delas se enquadre dentro do que vocês possuem aí na cooperativa. Eu acho que agora a gente pode responder algumas das perguntas aqui, porque eu tenho algumas que são bem breves. Podemos sim. A matrícula já foi. Aqui, se a escola ainda não é integrada, onde ela encontra o edital para aderir ao programa? O edital ele está no nosso site, na aba Editais. Aí pode compartilhar com quem vocês quiserem para aderir ao programa também. Todas e quaisquer vagas solicitadas a partir de 2023 devem seguir a contratação através dessa modalidade, certo? Casos que fogem um pouco do que foi abordado aqui, a gente vai tratar, se for o caso, pontualmente. Outra pergunta.
Mas quem vai fazer o cadastro continua sendo a cooperativa no Sescope. O cadastro, se for as matrículas, elas podem preencher e enviar para a entidade qualificadora, porque a responsabilidade é da entidade qualificadora de enviar a matrícula. Mas aí vocês que combinam se quem é que vai preencher mesmo os dados. Sobre o cadastro do GDH, para aquelas entidades qualificadoras que já possuem cadastro conosco, eles poderão usar o mesmo cadastro, porém encaminhando uma documentação complementar adicional que está escrito no edital, onde ele pode verificar, enfim, e mandar para o e-mail que segue no edital também. Mas o login de acesso e o cadastro permanece o mesmo para aqueles que já possuem. Aqui tem uma pergunta sobre as solicitações de curso já encaminhadas. Depende, a gente tem que ver, provavelmente a gente vai ter que conversar caso a caso, mas o que a gente quer fazer é que todas sejam, a partir de agora, via nosso edital, fazendo o credenciamento agora a partir do dia 10, que é o primeiro período de envio de demanda. Sobre a entidade ter autonomia para estruturar a formação do curso. Sim, sim, ela terá autonomia desde que validada junto ao Ministério do Trabalho e Previdência, sim, terá. É possível disponibilizar o material, né, do que nós apresentamos aqui sem nenhum problema. A gente pode, na sequência, já colocar aqui no chat. Sobre o cadastro no GDH, não é mais necessário a empresa realizar, tem que ser realizado pela entidade qualificadora e a cooperativa também tem que ter o seu cadastro regular lá. A partir de qual data vai estar disponível este novo formato? Já está disponível. Já está valendo. Nosso primeiro período de contratações, ele prevê início de curso 23 de janeiro, né? Respeitando ali o nosso calendário. Então, a gente já tem uma expectativa de cadastro de entidades qualificadoras e acredito que em breve a gente já possa atender conforme o calendário. Hélio, eu acho que nesse primeiro momento, a gente, né, fez a nossa apresentação, esclarecemos algumas dúvidas, a gente sabe que dúvidas existirão, é um processo novo, né, e que muitas dúvidas surgirão e a gente vai estar aqui à disposição de todos para que a gente possa sanar um a um. Tá? A dúvida de um são as dúvidas de todos, então certamente a gente vai disponibilizar um material em respostas ao que está elencado aqui no chat, para que vocês não fiquem sem esse retorno. A gente agradece, né, a participação de todos, a disponibilidade em estar aqui. Ok, então, Thaís, obrigado, Fernanda, Thaís. Bom, pessoal, então é assim, a gente tinha pensado essa live alguma coisa em torno de meia hora, a gente já está com 34 minutos. As perguntas que surgiram estavam mais ou menos dentro no nosso radar assim de resposta. Se alguém tiver alguma pergunta que fuja desse campo, a gente recebe por e-mail, pode encaminhar para o e-mail aprendiz. A gente tem um e-mail próprio para tratar dos assuntos do aprendiz, podem encaminhar para aquele e-mail que a gente responde algumas questões mais pontuais. Tá? Tudo que for questionamento de entidades qualificadoras, porque na relação da cooperativa, na busca de preencher as vagas, ela vai ter esse contato com as entidades qualificadoras. Se alguma entidade qualificadora tiver alguma dúvida, por favor, solicitem para eles formalizar essa dúvida através de e-mail para o Sescope, que a gente responde formalmente como tem algumas dessas dúvidas que vão ser objetos de boletim, porque como a gente tem um edital aberto, algumas questões a gente tem que responder através de boletins que já serve de orientação para todos os interessados em se cadastrarem no nosso cadastro de pessoas jurídicas para o serviço de instrutoria. Ok? A gente tem uma expectativa muito grande em relação a esse novo processo. Estamos
à disposição para dúvidas, questionamentos, usem os nossos canais de comunicação para que a gente possa, dentro de um período mais curto possível, ajustar todas as arestas desse novo processo e realizar ele da forma mais tranquila possível. A gente tentou simplificar de todas as formas para que seja um acesso mais direto, mais célere, mais simples, a nossa relação com os prestadores de serviço também que seja mais simples, mais tranquila, e também especialmente com as nossas cooperativas demandantes, porque uma das grandes dificuldades das cooperativas demandantes era o tempo que a gente levava para atendê-los, né? A parte disso que a gente criou veio a partir de uma reunião que a gente fez lá pelo mês de maio e junho com uma ou duas cooperativas demandantes que disseram, mas não é possível, em outros estados isso já acontece diferente e tal. E aí a gente se sensibilizou e começamos a estudar tudo que a gente tinha feito até agora, que tinha sido um trabalho muito interessante, mas o que a gente precisava fazer nesse trabalho interessante para que ele ficasse melhor. E aí a gente optou, então, pelo cadastro de prestadores de serviço, né? E a gente espera estar apresentando para vocês um trabalho de boa qualidade e aquilo que for necessário a gente vai estar disposto. Para isso a gente está à disposição de todos. Agradeço pela atenção e passo a palavra para o Mário. Eu só queria fazer um comentário antes de encerrar aqui, né? Acho que eu estava vendo aqui no chat, né? Existe, né? E é normal, né? A gente tem é um processo novo, né? Então aqui tem algumas perguntas sobre a questão do credenciamento, né? Se não tiver, por exemplo, aqui tem uma dúvida, né? Uma ansiedade assim sobre o fato de eventualmente não ter entidade credenciada no município, né? A gente fez o edital, ele foi publicado agora, né? Então, a gente já está trabalhando nisso e com uma grande expectativa de que os mesmos prestadores de serviço que já trabalhavam conosco em todo o programa vão se cadastrar nesse mesmo edital, né? Então, nós imaginamos que não vai haver esse problema, tá? Então, mas faço as palavras do Hélio também, a gente está, para nós também é um processo novo, né? E a gente vai estar atento a isso, tá? E aqui tem uma outra questão da adequação financeira dos desistentes, né, que o Iriceu perguntou, é que, na verdade, o que acontece, Iriceu? Aqui na aquisição de vagas, né, no momento que você tem uma desistência da vaga, a gente deixa de pagar porque a gente está pagando um valor por jovem por mês, né? Então, antes, como foi colocado pela Thaís, quando a gente fazia uma turma, a gente estava pagando uma turma de 20, né? Tem uma turma de 20 pessoas, né? E aí ia saindo, né? Digamos, ao final ficava 5, 6, 7, 8, mas a gente continuava pagando uma turma de 20, né? Até o final. Então, esse é um processo que busca, por isso que o presidente até falou no início, né? Isso foi deliberado muito no nosso conselho, que esse é um procedimento que busca uma melhor, né, eficácia da aplicação dos nossos recursos, tá? Então, bom, acho que depois também aqui tem a questão da Daiane, que ela colocou sobre credenciados, né, hoje, né, mas é que como eu estava falando, o edital foi recentemente publicado, né, então a gente já vinha fazendo contato as entidades, né, então a gente imagina que isso já vai também logo tá coberto todo o estado também, tá? Acho que de minha parte era isso e, obviamente, né, agradeço aí a participação de todos, né, agradecemos também a compreensão, né, acho que deu para explicar um pouco dos motivos também, né, da estratégia que está envolvida nessa nossa atuação e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos aí de vocês através dos telefones, né, ou através do e-mail. Esse no site ali, né, também fica bem claro assim como é que é o procedimento, de repente a jornada, né, ali no nosso site isso tá bem explicado, mas havendo dúvidas a gente também permanece à disposição. Então, de minha parte, muito obrigado aí pela atenção de todos e vamos juntos, né? Então, tá, obrigado, Mário, obrigado a todos os participantes, ficamos à disposição para maiores informações. A gente sabe que tem algumas questões que são próprias de algumas cooperativas, de algumas circunstâncias regionais e tal, e a gente vai atendê-los daí com a especificidade possível, né, nesses casos. Ok? Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção. Até logo, boa tarde. Boa tarde.